Quais são os itens que foram buscados na pesquisa? Então, a pesquisa a gente trabalhou com 2 perguntas, até porque, Evandro, a gente está no ano eleitoral ainda, iniciando o ano eleitoral. Então a gente precisava ter uma basezinha da pesquisa para a gente poder começar a nortear. Tá? Período pré-eleitoral. Exato. Né? A gente contando aí de 1 ano até a eleição, né? A gente faz a primeira pergunta que a gente fez foi, na sua opinião, quais são as maiores carências do município de Duque de Caxias? Tá? E a gente vai para a pesquisa, a gente esmiuçou ela, isso nem se faz, né? Não é uma prática muito comum. A gente fez isso porque a gente precisava, na verdade, entender para a GP como funcionaria a campanha. A gente pegou essa pesquisa para a GP e depois disponibilizou para o pessoal. Então a gente faz a pergunta e tem os seguintes itens que foram citados voluntariamente pela população. Esse aqui não foi induzido, tá? Não, só rapidinho, deixa eu fazer só um... Sim. É porque antes da gente fazer a pesquisa, Evandro, a gente fez uma enquete. Então entrou para essa pesquisa 6 segmentos que nessa enquete as pessoas disseram ou citaram como sendo carentes, com problemas no município: educação, saúde, emprego, transporte, saneamento básico. Isso aí. Emprego, saneamento básico, educação, transporte, segurança pública. Segurança pública. E as pessoas que foram citadas aí nessa pesquisa seriam esses pré-candidatos que não sabem, nem sabemos se serão os candidatos, né? A gente colocou os 6 primeiros que foram mais citados para poder, aí sim, a gente montar a pesquisa e fazer o trabalho. Você compreende? Então, antes da pesquisa, teve uma prévia, né? Houve uma prévia, para poder a gente montar a pesquisa. Isso é interessante falar. E a gente porque fazer em cima norte. a base de nada não tem como ser feita uma pesquisa. Né? Não, e a gente quis dar voz mesmo ao povo. Dar voz. Chegar para você, pô, Evandro, o que você acha que está muito carente aqui em Caxias? Na tua opinião, o que mais te aflige aqui no Duque de Caxias? É claro que você, se mora no primeiro distrito, a pessoa falou, a maior parte foi segurança pública. Problema de assalto, até porque o primeiro distrito está perto da linha vermelha, se tornou um lugar de passagem, né? Dutra, Washington Luiz. Falando em segurança pública, senhor secretário municipal de segurança pública, estão fazendo arrastão na rua da Secretaria de Segurança Pública. Verdade, estão fazendo arrastão nas barbas da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias. Estão fazendo arrastão próximo à Polícia Técnica, né? A Polícia Civil, da parte técnica, também da 59DP. Tá tudo dominado aí pela criminalidade. As barbas não, porque as barbas já roubaram. Já levaram. E isso é uma coisa muito séria. Agora mesmo, eu estava passando ali, nosso escritório fica na Brigadeiro, Lima e Silva, e já teve um assalto ali na Praça Humaitá, que é do lado do centro de controle da polícia. Que é centro de controle, né? Não sei o que de imagens. Eu não sei quais são as imagens que eles têm, mas agora. Paulo, com todo o respeito que eu tenho, né? Com todo o respeito que eu tenho às autoridades constituídas, ultimamente eu tomei uma decisão muito difícil de se tomar. Mas mais adiante ainda nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre os meandros dessa decisão. Mas quando nós olhamos Centro Integrado de Controle, muito bonito o nome bacana e tal. Né? Eu não sei qual foi o orçamento do Centro Integrado aqui de Caxias, mas eu sei que existe uma relação muito aproximada dos políticos modernos de Caxias com a política de Sérgio Cabral. Sim. E aí eu vou lá no Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Quando o Centro Integrado foi desenvolvido no estado do Rio de Janeiro, observando a questão da Olimpíada e da Copa do Mundo, a questão de ter um centro de monitoramento, o orçamento que estava no edital era de 48 milhões. 48 milhões. Quando ficou pronto, ele estava com uma conta de 96 milhões. O que isso significa? Que a corrupção para a produção de material dessa proporção é tão grande e estava tão fácil roubar, né, que eles nem se preocupavam em botar alguns centavos para cima ou para baixo. Quanto é? 48. Bota 96. Quando botou 96, a gente sabe que gastaram 200. Né? E aí eu fico... O que eu quero falar para você, que é cidadão, poder público hoje está igual boca de fumo. Essa é a realidade. Isso vale em todos os setores. Mudar a lei para poder colocar um chefe de polícia civil, sei lá se é chefe, se é secretário, mudar a regra do jogo para colocar ali, e você sabe e colocar ali um cara que estava como presidente do Detran
e acusado pelos deputados estaduais de falcatrua, de responsável pela máfia do reboque. É. Aí o cara, em vez de ser mandado embora, o cara é promovido. Né? Exatamente. Agora ele virou a raposa, virou a dona do galinheiro. Exatamente. Então requer um olhar da sociedade, você que é cidadão, aqui no Rio de Janeiro. Agora isso acontece também em Manaus, isso acontece em Goiás. Sim, não é mais isso realidade só do Rio de acontece no Janeiro, Tocantins, né? isso acontece por aí afora. Então você que é cidadão brasileiro, que se preocupa com o amanhã, né? O que vai sobrar para os nossos jovens? É isso. O que vai sobrar para a nossa juventude? Evandro, é diante desse teu raciocínio que a GP resolveu fazer essa pesquisa para ajudar a informar a população, e aqui no caso Duque de Caxias, né? A gente ajudar a informar a população de como está a cidade, discutir a cidade com uma forma mais embasada. A gente como comunicador, Paulo, a gente precisa entender isso também, né? Porque o Paulo também tem um podcast e no podcast dele também a gente fala muito sobre política. A gente precisa entender a política para poder falar de política. Podcast Papo em Dia. Papo em Dia, é verdade. Tem lá, dá uma olhada lá que o Evandro participou. Tem uma entrevista com o Evandro top lá. Muito boa mesmo. Mas o que acontece? Existe uma diferença na política, e é isso que a gente quis fazer com essa pesquisa. Nós não estamos mais falando de Lula, Bolsonaro, política nacional, aquela briga toda. Nós estamos falando de uma coisa muito mais importante, que é a política municipal. Primeiro a gente tem que cuidar da nossa casinha, para depois a gente pensar mais. Onde atinge diretamente, né, Paulo? É claro, você a gente tem que pensar a educação, a gente tem que pensar a escola, creche, um hospital, um posto de saúde decente. Não é como hoje. Ontem eu acordei de manhã e aí você liga a televisão e está lá o posto de saúde do Parque Lafayette, aqui em Caxias. Não tem médico, Evandro. Posto de saúde na UPA. A UPA, Pronto atendimento. Desculpa, né? Pronto atendimento. E não tem médico. Como não tem médico? Concursado foram. Onde estão os médicos? Tem alguém na vaga, né? A população tá lá, cara. Então, essa pesquisa a GP fez no intuito de dar embasamento para as pessoas para entenderem os seus problemas e vamos pensar a cidade. Nós estamos falando no município hoje, salvo engano, porque o censo é uma coisa que completamente fora dos números reais. Caxias, segundo o censo, não tem 1 milhão de habitantes. Mas 850 mil. Mas se tu pegar só a malha estudantil, a malha escolar, já passou de 10% disso. E aí tem os idosos. Exato. Quer dizer, Caxias hoje é uma cidade com certeza de 1 milhão de habitantes. Caxias ela veio de uma forma progressiva. Nós chegamos a 917 mil habitantes em 2020. Sim. 2022, 950 mil era estimativa. Quando o censo fez a leitura, essa estimativa de 950 caiu para 850. E aí nós fomos também analisar. Muita gente realmente saiu da cidade. Mas sim, por quê? Pessoas, não, muita gente saiu da cidade. Não, mas isso é que acontece. Muita gente saiu da cidade por algumas razões. Isso é um estudo que nós fizemos. Não, violência, falta de emprego. A cidade do Duque de Caxias não gera postos de trabalho para a população que aqui vive, né? Bate com um pouco nossa pesquisa, que a gente entende aqui, o Evandro, que as pessoas não reclamam muito sobre emprego em Caxias, porque elas trabalham fora. Então isso não é o primeiro ponto que bate na população, até porque as pessoas correm atrás e vão correr sempre, mas... Por exemplo, aqui, já vou até falar da pesquisa, para a gente poder já até entrar um pouco nela, mas o que foi no resumo, né, de todos os distritos. A gente bate a saúde em primeiro lugar, mas empatado praticamente tecnicamente com a segurança pública, que são os dois pontos que tocam muito a nossa população. Saúde, então, olha só, segurança pública. Independente da região, vamos chegar a Caxias como um todo. Saúde. Já existe uma cultura na população de clamar por saúde, mesmo que não use. Isso já existe, essa cultura. Porém, e aí fica mais uma vez essa crítica, quando você depende de pedir favor para usar uma unidade de saúde, as pessoas preferem reclamar do que pedir o favor. A grande maioria. Infelizmente, ainda tem uma massa que vem nesse conceito, né, que nós herdamos do coroneísmo, tipo, eu preciso fazer um atendimento médico. O que eu vou fazer? Eu vou no hospital? Eu não. Eu vou lá procurar o Paulo, que o Paulo vai me indicar o médico que vai me atender. Aí vai lá na tua porta. É verdade. Exatamente. Né? Aí quando você abre a porta, um dia de manhã, tem 100 pessoas na tua porta, querendo que você faça o quê? Uma ligação, mande uma mensagem, dê um bilhetinho para a pessoa poder ter um atendimento médico. Só que
tem uma outra massa muito grande que se recusa a pedir favor. Sim. E aí, o que é melhor? Vamos reclamar, né? Agora, nós sabemos, Moacir do Carmo, Hospital Moacir do Carmo, eu, sinceramente, eu acho que a cidade foi presenteada com um hospital numa área que não tinha nada, mangue, mato, né? Impureza, e aí ganhamos um hospital. O Moacir do Carmo funciona na sua capacidade máxima, independente das falhas de gestão, erros e acertos. Eu acho que nessa questão dos grandes hospitais, porque você tem o Moacir do Carmo, você tem o Saracuruna, você tem o Hospital Duque. Eu acho que o problema maior é de gestão. Não é exatamente de estrutural, na gestão do hospitalar, porque na verdade a estrutura existe. Caxias é um município muito bem aquinhoado nessa questão. Tem posto de saúde, você tem maternidade. A questão é